quem nos acompanha pela televisão. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto, porque a Netflix lançou na última quarta-feira o filme que revisita o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, morto em 2012 pela então esposa Elise Matsunaga. Eu estou com a repórter Isabela Turman, da redação do Metrópolis de São Paulo, para falar mais sobre essa produção. Boa tarde, Isabela. Primeiro eu quero que você conte então para a gente o que é real e o que é ficção nessa produção. Sim, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente fez uma listinha separando assim as principais coisas, né, que são porque o filme novo em si, ele é baseado em fatos reais. Então ele bebe muito na história real. Mas vamos lá para as principais diferenças. Tem uma questão que não aparece no filme, que é que o Marcos, ele não foi morto pelo tiro. Ele foi degolado antes. Ele ainda estava vivo quando a Elise começou a cortar o corpo dele. E aí isso não aparece no filme. No filme aparece primeiro o tiro e depois a parte que ela começa a cortar. Mas os laudos da época do IML apontam que ele ainda estava vivo nessa hora. Essa é uma das principais coisas, de fato. No filme também mostra bastante que o Marcos tentou... Quer dizer, que ele internou a ex-mulher dele e ele tentou internar a Elise numa clínica psiquiátrica, as duas, né? Mas não tem nenhuma comprovação de que ele tenha internado a ex-mulher. O que se sabe é que ela chegou a ficar internada, mas porque ela ficou muito deprimida após o fim do casamento. Não que ele fez uma internação compulsória. E na questão da Elise, no caso da Elise, também não tem nada que fale que ele tenha feito, é só a palavra dela. Ela fala que ele tentou internar ela, mas a defesa dele, a família dele, ninguém, todo mundo rebate. Então não tem como saber exatamente o que aconteceu. Mas na palavra dela, sim. Outra coisa, o filme ele trata muito da trajetória da Elise, do passado dela, de antes dela conhecer o Marcos também, e mostra que ela teve situações de abuso na adolescência dela, que quando ela tinha 14 anos, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Então, ela não chegou a falar isso durante o julgamento, mas uma tia dela falou. A diferença, então, entre o filme e a vida real é que no filme mostra como se ela tivesse falado, como se tivesse vindo dela, mas na vida real veio de uma tia e não diretamente dela. Então, também dá para acreditar, porque foi a tia, mas é isso, também não tem ela falando, não tem como saber. Uma outra questão... uma coisa que mostra no filme que é interessante, que ela contratou um detetive particular para seguir o Marcos, assim, nos dias antes do divórcio, antes do crime em si, né? Quando ela estava pensando em pedir o divórcio. E sim, isso é real, ela realmente contratou. E o detetive realmente tirou fotos, viu ele jantando com uma mulher. E ela estava viajando quando ela recebeu esse material do detetive. Quando ela chegou em casa, chegou em São Paulo, ele buscou ela no aeroporto, eles foram para casa. E aí começou a discussão e aí veio o crime. Foi tudo ali no calor do momento, de acordo com o noticiário da época. E outra coisa que tem levantado dúvida nas pessoas é da cobra Gigi, se ela realmente existiu. E sim, ela realmente existiu. O Marcos e a Elise realmente criaram uma jiboia no apartamento deles aqui em São Paulo. Pois é, Isabela. Inclusive, esse primeiro ponto que você trouxe, que ele não morreu por conta do tiro, eu não sabia, porque aparece a cena desse crime também naquela série Tremembé, né? Eu comecei, inclusive, a assistir. Eu não me lembro deles mostrarem isso. Se eu não me engano, na série também mostra como se ele tivesse morrido e depois ela acabou, enfim, cortando a cabeça dele, as partes do corpo, né? E agora, Isabela, a gente percebe um comportamento no público de muito acolhimento desses personagens, né? Principalmente da Elise. Depois da série Tremembé, a gente viu isso, e agora com o filme, né? A gente tem outros exemplos de séries sobre crimes reais que os personagens viraram celebridades. Você se lembra? Vem algum caso aí na sua mente? Eu acho que é o que você falou, Tremembé mesmo. Eu acho que é o que vem automaticamente da minha mente, porque trata de vários, né, ao mesmo tempo, inclusive do da Elise. E
o pessoal começou com essa simpatia com ela. Eu acho que mais ali, quando o documentário saiu também, eu acho que veio um pouco dessa onda de true crime que a gente está muito em alta aqui. Mas tem a Suzane, tem os irmãos Cravinho, tem a Ana Carolina Jatobá. Tipo, todo mundo parece que vê de uma nova forma ao ver eles retratados nas séries e tentam criar essa simpatia, não sei. A gente acompanhou, assim, foram casos muito famosos, né? A gente acompanhou pelo noticiário, mas depois, quando é retratado ali na ficção, ainda mais com o que você falou, né? Exato. Várias adaptações, assim, as pessoas vão mudando um pouco dessa percepção. E eu acho que a Elise foi o principal exemplo, assim, porque depois eu vi muitos comentários no próprio Twitter do pessoal falando que ela era uma loba, enfim, que ela sofria muito nesse relacionamento, então que foi uma mulher que escolheu ali sair, então causou esse tipo de repercussão. Isabela, a gente tem, inclusive, mais de você, porque você está entrevistando a atriz do filme, né, que interpreta a Elise. A gente vai passar agora esse trechinho e a gente volta aqui para a gente discutir um pouco, você comentar aí sobre essa entrevista, tá? Perfeito. Eu, como atriz, eu acho que, assim, não cabe a mim julgar o porquê uma personagem faz ou não certas escolhas. Como eu recebo, né, um roteiro, esse, no caso, escrito pelo Rafael Montes, com a Mariana Torres, tem um olhar aí muito escolhido pela equipes fantásticas, que são uma grande orquestra, né? Com esse maestro, que é o Velas, o diretor, e com a produção da Boutique, com a Netflix por trás também. Eu acho que são todas escolhas de um ponto de vista dessa mulher. E uma construção de uma personagem ficcional. Ali é tudo imaginado. É um filme baseado em fatos reais. Então, eu acho que tem uma liberdade muito grande aí, da gente poder contar esse recorte. E, ao mesmo tempo, eu sinto que durante o processo todo, foi tudo feito com muito respeito. Legal. E muita responsabilidade. Porque eu acho que a gente está fazendo um filme sobre um crime. E eu acho que em nenhum momento a gente se esquecia disso. Não, então não senti isso. Pois é, eu acho isso muito importante a gente falar. Sim, com certeza. E eu sinto que o tom nesse lugar de tudo, dessa orquestra toda, sabe? Do figurino, da caracterização, do elenco impecável, sabe? Na minha opinião, assim, eu tive colegas de cena fantásticos. Pois é, Isabela, a gente viu aí então um trechinho dessa sua entrevista, ela falando sobre a produção mesmo, né? Como ela encara que foi produzido o filme, essa responsabilidade. Conta mais um pouco pra gente dessa entrevista, como que foi essa conversa. Sim, então, ela me contou como foi, assim, quando ela descobriu que ela ia fazer Elise, e aí ela já começou meio que a pirar, assim, porque é uma personagem muito complexa, tem muita dualidade, tem essa questão, mas ela chegou a criticar, então, durante a entrevista, essa ode que o público tem feito a uma assassina. Tipo, pra ela não é legal isso, até porque entra num ponto que o crime foi muito brutal. Principalmente a gente lembrando que ela começou a esquartejar ele antes do tiro. Tipo, foi realmente muito brutal. Eu acho que isso pega um pouco. Mas ela ressaltou muito que ela não tá num lugar de julgar. Ela tá num lugar ali de viver um papel. E eu conversei também ontem com o Rafael Montes, que escreveu o roteiro. E ele também me falou um pouco sobre como foi fazer isso. E ele falou que a principal coisa, assim, que ele queria era não vilanizar e nem vitimizar a Elise. Ele queria só trazer o lado dela, sem julgamento, sem perspectiva, sabe? Eu achei isso legal. A gente vê cada vez mais isso na ficção, né? Essa tentativa de trazer esses personagens mais complexos, que não são 100% vilões ou nem 100% mocinhos, né? E aí não são 100% vítimas, mas ainda assim no público tem essa adesão a querer fazer ali uma ode a um personagem, ele é 100% vilão, a gente odeia ele com todas as forças, ou então ama o personagem e aí ele vai ser responsável por todas as coisas boas, né? Eles vão dar suporte a tudo que a pessoa faz, mas é bem doido pensar também como os próprios atores, quem escreve o filme, eles também têm uma outra visão para os personagens, para a história, e aí quando vai a público, né? As pessoas acabam interpretando de outra maneira. Sim. Ela falou bastante sobre isso. Foi bem legal.
Então tá bom, Isabela. Fica aí a dica, né? O filme estreou na Netflix, para quem quiser acompanhar, fim de semana aí chegando, assistir tanto o filme, quanto também a entrevista da Isabela. Vocês podem acessar aí. Obrigada, viu? Obrigada a você. Boa tarde. A gente